Observa que se nesse input eu inserir aulas, nada acontece, mas a feature que a gente vai implementar vai fazer com que esse termo do input filtre e exiba só os to-dos que contenham esse valor que foi inserido no input. E já que eu falei filtrar, a primeira coisa que vem na minha mente é usar o filter para implementar essa feature, o que não significa que seja a única maneira de resolver esse problema. Em JavaScript, existem várias e várias soluções para um único problema, e esse problema que a gente vai resolver agora é só um exemplo disso. Agora, o primeiro passo que a gente pode dar para implementar essa feature é adicionar um listener de evento input nesse input, para a gente executar uma função a cada vez que o valor desse input mudar, ou seja, a cada vez que um caractere for inserido no input. E essa função que a gente vai implementar vai ser responsável por fazer um match entre o valor que foi inserido no input e as strings dos to-dos. A cada execução da função, o item do to-do que der match com o valor do input vai permanecer intacto na tela e o item do to-do que não der match com o valor do input vai ficar invisível. E a gente vai fazer o to-do que não der match ficar invisível através de uma classe CSS que contém o estilo que vai deixar o to-do invisível. Se eu inspecionar esse form, a gente vê que ele tem uma classe formSearch e ele contém o input no qual a gente precisa adicionar o event listener. Então, para obter a referência desse input, eu vou inserir uma const input search to-do que recebe document.querySelector, e para obter o input, como o input está dentro de um form com a classe formSearch e eu tenho que passar um seletor CSS como argumento do querySelector, eu vou inserir .formSearch espaço input. Então agora que a gente obteve a referência do input, lá embaixo, para inserir um listener de evento nesse input, eu vou inserir input search to do .add event listener, que recebe o input como primeiro argumento, porque eu quero executar uma função a cada vez que o valor do input mudar, e como segundo argumento eu vou inserir a função que vai ser executada, e essa função tem um parâmetro event, que vai receber um objeto com informações do evento, e dentro dessa função, para testar se essa função está sendo executada a cada modificação no valor do input, eu vou inserir um console.log que vai obter o valor do input, então event.target, que é o próprio elemento no qual o evento foi encadeado, .value, que vai resultar no valor do input, .trim, que vai remover possíveis espaços em branco do início e do fim da string. Se eu salvar e inserir um valor no input, a cada caractere que eu insiro, a função é executada. E para mim não ter que pegar o mouse e clicar no input antes de inserir um valor, eu vou remover o autofocus do input de adicionar to-dos e vou adicionar o autofocus no input de filtrar os to-dos. Se eu salvar, a gente vê que agora o foco já está no input que filtra os to-dos e eu posso inserir um valor nesse input sem ter que pegar o mouse antes. Qual que é o nosso próximo passo? A gente vai tentar, de alguma forma, filtrar os to-dos através do valor do input e adicionar classes nos to-dos que não correspondem ao valor do input. Mas antes de filtrar os to-dos, a gente precisa obter as referências dos to-dos. Se a gente olhar aqui no topo do código, eu já tenho uma referência do L, que é o pai dos to-dos, que são os LIs. Então, se abaixo desse console.log eu inserir um console.log que recebe todosContainer.children, que é a propriedade que possibilita eu obter todas as referências dos elementos filhos dessa UL, se eu salvar e inserir um valor no input, a gente vê undefined porque eu esqueci de passar o L depois do I. Se eu salvar e inserir um valor no input, a gente vê um HTML collection que contém as referências de todos os elementos filhos da UL. E agora que eu obtive as referências desses elementos,
A cada vez que o valor desse input for modificado, eu quero obter um array só com as strings dos to-dos que correspondem ao valor do input. Como que eu vou fazer isso? Eu posso usar o método filter, só que eu não posso usar o método filter nessa expressão porque ela está gerando um HTML collection. E como um HTML collection não é um array, se eu encadear o filter nele, um erro vai ser lançado dizendo que filter is not a function. Então, antes de usar o filter, eu vou ter que converter essa HTML collection em array através do método from da função construtora array. Então, por enquanto, eu vou comentar esse console.log aqui em cima, vou remover esse console.log e vou envolver essa expressão na invocação do array.from. Então, agora que essa invocação está resultando em um array de LIs, que são os to-dos, eu vou encadear a invocação do filter, que recebe uma função com o parâmetro to-do, e por enquanto, por motivos didáticos, dentro dessa função eu vou inserir um console.log que recebe o texto de cada to-do. Então, todo.textContent. E se aqui no index.html a gente observar uma LI, a gente vê que o texto dela está dentro de um span, mas isso não vai fazer diferença. Mesmo que a gente tenha encadeado a text content na LI e não no span, como esse texto está dentro da LI, ele vai ser obtido pela text content. Vamos comprovar? Se eu salvar e inserir um valor no input, a gente vê a string de cada to-do dentro da UL. Agora, o meu próximo passo é exibir no console um boolean que indica se o valor que eu inseri no input existe em alguma dessas LIs. Como que eu vou fazer isso? Observa que se aqui no console eu inserir uma string JavaScript, se nessa string eu encadear um includes que recebe w como argumento, ele retorna false porque não existe um w nessa string. Mas se eu passar um s como argumento, ele retorna true porque essa string contém um s. Ou seja, se nesse text content eu encadear o includes e passar como argumento o valor do input, eu vou obter um boolean indicando se a string do to-do contém o valor inserido no input. Então, para inserir o valor do input, que é essa expressão, eu vou substituir esse comentário por uma const input value, que recebe a expressão que resulta no valor do input, e eu vou inserir a input value como argumento do includes. Se eu salvar e inserir w no input, a gente vê false exibido 3 vezes, porque nenhuma dessas 3 strings contém um caractere w, mas se eu substituir o w por um a minúsculo, a gente vê true exibido 3 vezes no console, porque as strings desses 3 to-dos contêm a minúsculo. Qual que é o nosso próximo passo? Ao invés de exibir um boolean no console, eu quero exibir as LIs que contêm o valor que foi inserido no input. Para fazer isso, primeiro eu vou substituir esse console.log por um return, ou seja, agora essa invocação do filter vai retornar um array só das LIs nas quais o texto contém o valor do input, e para visualizar esse array, eu vou armazenar toda essa expressão em uma const filtered LIs, e abaixo dessa const eu vou inserir um console.log que exibe a filtered LIs. Se eu salvar e inserir o w no input, a gente vê um array vazio porque nenhuma dessas LIs contém uma string que contém um w. Agora, se eu substituir o w por um b maiúsculo, a gente vê no console um array que contém uma LI que corresponde a essa LI do Breaking Bad, que é a única LI que contém um b maiúsculo. Qual que é o nosso próximo passo? Como eu quero adicionar uma classe CSS nas LIs que não contém o valor que foi inserido no input, ao invés de obter um array das LIs que contém o valor que foi inserido no input, eu quero obter um array das LIs que não contém o valor que foi inserido no input. Como que eu posso fazer isso?
eu posso inverter o boolean que essa expressão está gerando. Se eu inverter o boolean que essa expressão está gerando, essa invocação do filter vai retornar um array só das LIs nas quais o texto não contém o valor do input. Você lembra como que a gente inverte um boolean? A gente pode usar o operador not no início do boolean. Se aqui no console eu inserir not false, true é retornado, e se eu inserir not true, false é retornado. Então, se no início dessa expressão eu inserir um not e salvar, se eu inserir um B maiúsculo no input, como eu fiz o filter retornar false caso o match entre o valor do input e a string das LIs acontecesse, o array que o filter gerou não contém a LI que contém B maiúsculo, e como eu fiz o filter retornar true caso o match entre o valor do input e a string das LIs não acontecesse, o array que o filter gerou contém as duas LIs que não contém B maiúsculo. E por que eu fiz isso? Porque é exatamente nessas duas LIs que não contém o B maiúsculo que eu quero adicionar a classe que vai deixar elas invisíveis. Então, para adicionar uma classe em cada uma dessas LIs, a gente vai usar o for_each. Roger, mas por que o for_each? Porque o map e o filter são métodos que devem ser usados para gerar um array, o reduce deve ser usado para reduzir um array a qualquer outro tipo de dado, e o for_each pode ser usado quando a gente não quer gerar um array, não quer reduzir um array, mas precisa executar um efeito colateral, que nesse caso vai ser uma manipulação do DOM. Então, como agora, ao invés de exibir as LIs no console, a gente quer inserir uma classe nas LIs, eu vou remover esse console.log daqui, vou remover essa const filtered LIs, vou quebrar a invocação do filter para a linha abaixo, vou remover essas chaves e vou remover o return para usar o return implícito da arrow function, e nesse array que o array.from está gerando, eu vou encadear um for_each que recebe uma função com o parâmetro todo, que representa cada LI do array, e dentro dessa função, para adicionar uma classe CSS em cada LI que deve ficar invisível, eu vou inserir todo.classList.add, que recebe uma classe que a gente vai criar daqui a pouco, chamada hidden. Então, resumindo, essa expressão está gerando um array com as LIs que não correspondem ao valor do input, e através do for_each, cada uma dessas LIs vai receber a classe hidden. Se eu salvar, inspecionar essa UL para visualizar as LIs e inserir B maiúsculo no input, observa que as duas LIs que não contêm um B maiúsculo receberam a classe hidden, e a LI que contém o B minúsculo não recebeu a classe hidden. Então agora, a cada modificação no valor do input, a classe hidden está sendo adicionada nas LIs que não correspondem ao valor do input, e para criar a classe hidden para que as LIs realmente fiquem invisíveis, eu vou inserir .hidden, que vai receber um display none, e se eu salvar, pressionar F5 para que a página seja recarregada e inserir um B maiúsculo no input, a gente vê que a classe hidden foi adicionada nas duas LIs que não contêm B maiúsculo, mas elas continuam visíveis. Se eu selecionar alguma dessas LIs com a classe hidden e aqui na aba Styles inserir display, que tem um L aqui, a gente vê que o display da classe hidden foi sobrescrito por esse display da classe deflex, que é uma classe padrão do Bootstrap. Então, para resolver isso, a gente vai usar um important? Não. Antes de adicionar a classe hidden nas LIs, eu posso remover a classe deflex. Então, acima desse add, eu vou inserir todo.classList.remove, que recebe d-flex. Se eu salvar, se eu inserir um B maiúsculo no input, a gente vê que as LIs que não têm um B maiúsculo não foram renderizadas na UL,
E a gente vê que a classe Deflex foi removida das LIs que não dão match com o input. A classe Hidden foi adicionada nessas LIs que não dão match com o input e elas receberam um display none. Só que observa que se eu remover o B do input, como as LIs ainda estão com a classe Hidden e continuam sem a classe Deflex, elas continuam não sendo renderizadas. E não é isso que eu quero. Eu quero que se o valor do input mudar, as LIs que precisam ser renderizadas sejam de fato renderizadas. E para fazer isso, eu posso duplicar toda essa expressão que insere as classes nas LIs, e a cada vez que o valor do input mudar, se a LI contém o valor do input, ou seja, se eu remover o not daqui e essa expressão resultar em true, significa que a LI contém o valor do input, então eu vou remover a classe hidden dessa LI e vou adicionar a classe deflex nela. Se eu salvar e inserir B maiúsculo no input, a gente vê que as LIs que não têm um B maiúsculo não foram renderizadas na UL. Se eu remover o B do input, as LIs que não eram renderizadas recebem a classe Deflex, têm a classe Hidden removida e agora são renderizadas. Se eu inserir um A minúsculo, como todas as LIs contêm um A minúsculo, todas são renderizadas. E se depois do A eu inserir um U minúsculo, só a LI que contém um A seguido de um U é renderizada. Essa é só uma entre as várias soluções para se fazer uma filtragem em uma UL. Agora, observa que se eu inserir aulas com A maiúsculo no input, como a string aulas da segunda LI está com o A minúsculo, o match entre o valor do input e a string da LI não aconteceu. Como que a gente pode resolver isso? Antes de tentar dar o match entre as strings, a gente pode converter as duas strings para que elas fiquem ou com todas as letras minúsculas ou com todas as letras maiúsculas. Então, para fazer com que essa const input value receba o valor do input com todas as letras minúsculas, na invocação do trim, eu vou encadear um to lowercase. E como eu sei que essa expressão todo.textContent resulta na string da LI, eu vou encadear nelas um to lowercase. Se eu salvar e inserir A maiúsculo no input, como agora não importa se o A inserido no input é maiúsculo ou minúsculo, e como todas as LIs têm um caractere A, todas as LIs foram renderizadas. E se em seguida do A eu inserir um U minúsculo, mesmo que o A e o U dessa LI sejam minúsculos, o match acontece e só a LI que contém um A seguido do U é renderizada. E agora a gente pode cuidar desse último Event Listener que exibe os to-dos que deram um match com o valor do input e esconde os que não deram. A gente sabe que essa primeira parte desse código deixa os to-dos que não dão match com o valor do input invisíveis. Essa segunda parte deixa os to-dos que dão match com o valor do input visíveis. E observando as duas, a gente vê que elas têm a mesma estrutura, variando alguns valores, e a única repetição exata que acontece é essa conversão do HTML Collection em array. Para eliminar essa repetição, a gente pode armazenar esse array em uma constante e usar esse array ao invés de gerar dois novos arrays, como está acontecendo aqui, porque o método from gera um novo array. Então, abaixo da input value, eu vou inserir uma const todos que recebe essa expressão que converte o HTML collection em um array, e eu vou substituir as ocorrências do array.from pela todos. Feito isso, a gente pode isolar esse código que esconde os to-dos em uma função hide to-dos, por exemplo, e a gente pode isolar esse código que deixa os to-dos visíveis em uma função show to-dos. Então, acima desse event listener, eu vou inserir uma const hide to-dos que recebe uma função, e dentro dessa função eu vou inserir esse pedaço do código que esconde os to-dos que não dão match com o valor do input,
E dentro da função do listener de input, eu vou invocar a hideToDos. Só que observa que aqui dentro da hideToDos, eu estou usando o toDos, que é essa const que foi declarada aqui dentro da função do listener do input, e esse includes está usando o input value que corresponde a essa const input value declarada aqui dentro da função do listener do input. Ou seja, se eu salvar e inserir algum valor no input de busca dos toDos, a gente vê um reference error, toDos is not defined, e se eu clicar nessa linha onde o erro aconteceu, a gente vê que o erro aconteceu quando o toDos foi lido. O que é um reference error? Um reference error acontece quando uma variável que não existe num determinado escopo foi usada, como dentro do escopo da hideToDos, ou seja, dentro do bloco dela, não existe uma variável ou constante toDos declarada, criada, esse reference error foi lançado. E o mesmo vale para input value aqui dentro do includes. Como que eu resolvo esse erro? Eu posso fazer essa função ter um parâmetro toDos e um parâmetro input value e que ambos recebam os valores que as declarações dessas consts estão armazenando. Então eu vou inserir um parâmetro toDos, vou inserir um parâmetro input value e vou fazer a invocação da função receber o toDos e o input value como argumentos. Se eu salvar e inserir AUL no input, nenhum erro é exibido no console e só o todo que contém AUL é exibido, então agora eu posso fazer o mesmo para isolar esse código que exibe os toDos. Então acima desse addEventListener eu vou inserir uma const show toDos que recebe uma função com os parâmetros toDos e input value. E dentro dessa função, eu vou inserir esse pedaço de código que exibe os toDos que dão um match com o valor do input. E dentro da função de listener do input, eu vou invocar a showToDos que recebe toDos e input value. Se eu salvar e inserir EX no input, nenhum erro é exibido no console e só o todo que contém EX é exibido. E se eu remover esse valor do input, todos os toDos são exibidos novamente. Então agora a gente vai refatorar essas repetições de padrão da hideToDos e da showToDos. O que eu quero fazer aqui? Eu quero isolar em uma função esse toDos.filter da hideToDos e esse toDos.filter da showToDos. Para fazer isso, acima da hideToDos, eu vou inserir uma const filter toDos que recebe uma função e dentro dessa função eu vou copiar e colar esse toDos filter da hideToDos. E qual que é a minha ideia com essa função? O que eu quero que ela faça? Eu quero que ela retorne os toDos que ou devem ser exibidos ou devem ser ocultados. Como que eu vou fazer isso? Aqui nesse código eu tenho duas variáveis que eu vou precisar e que não foram declaradas aqui nessa função, que são toDos e input value. Ou seja, eu vou ter que receber esses valores por parâmetro. Então eu vou inserir toDos como primeiro parâmetro e vou inserir input value como segundo parâmetro. E como a gente sabe que toda essa expressão vai resultar em um array, eu vou inserir um return para que quando essa função for invocada, ao invés do array ficar preso dentro dela, ele seja retornado. Só que aqui surge uma dúvida. Como que eu posso fazer essa função retornar um array com os toDos que ou devem ser exibidos ou devem ser ocultados? É o seguinte, eu posso fazer essa função receber um terceiro parâmetro que indica que os toDos que o filter deve retornar são os toDos que devem ser exibidos ou ocultados, e dentro da função eu posso fazer uma verificação no valor desse parâmetro para então retornar os toDos que devem ser retornados. Então eu vou inserir um parâmetro return matched toDos que vai receber um boolean na invocação da função. E nessa função do filter, eu vou inserir um ternário que nada mais é que um if-else inline. Como que vai ser esse ternário? Aqui no retorno da função, eu vou inserir o return matched toDos e eu vou inserir que se o return matched toDos contém um valor truthy,
eu vou remover esse not da expressão e como essa expressão retorna true quando o valor do input dá match com a string do to-do, o filter vai incluir esse to-do no array que ele está gerando. E se o filter tiver que gerar um array com os to-dos que não dão match com o valor do input, eu vou colar essa mesma expressão e vou inserir um not na frente dela. Só que eu acabei de repetir código de forma desnecessária, porque eu posso armazenar essa expressão em uma constante e usar a constante no lugar dessas duas expressões. Então, eu vou recortar esse ternário, vou abrir e fechar o bloco dessa função, vou inserir um return que vai retornar o valor que o ternário gerar, e acima do return eu vou inserir uma const matched todos que recebe essa expressão, e nos dois lugares em que essa expressão é usada eu vou inserir a matched todos. E outra coisa que eu também posso fazer é eliminar esse return e essas chaves e indentar esse filter. Então agora, para usar essa função filter todos, eu vou substituir esse todos.filter da hideTodos pela invocação da filter todos, que recebe todos como primeiro argumento, o valor do input como segundo argumento e false como terceiro argumento, porque os todos que eu quero retornar não são os todos que deram match. E eu também vou fazer a mesma coisa aqui embaixo na showTodos. Eu vou substituir esse todos.filter pela invocação da filter todos, que recebe todos, o valor do input, e true como terceiro argumento, porque os todos que eu quero retornar são os todos que deram match. Vamos testar? Primeiro, eu vou adicionar um novo to-do alô, e se nesse input de busca eu inserir A, como todos os to-dos contêm a letra A, todos os to-dos continuam sendo exibidos, e se eu adicionar U, só o to-do que contém um A seguido de um U é exibido, então o refactoring do filter não quebrou a aplicação. Agora observa que a hideTodos e a showTodos têm esses for each que também têm a mesma estrutura e só mudam esses dois valores dos métodos remove e add. Então, a gente pode criar uma função que encapsula esse for each e recebe as classes que vão ser manipuladas. Então, aqui acima da hideTodos, eu vou inserir uma const manipulate classes que recebe uma função, e dentro dessa função eu vou inserir esse for each, e a gente já vê que o VS Code sinaliza que tem um erro aqui no ponto do for each. Que erro é esse? O erro é que o for each é um método de array que precisa ser encadeado em um array. Então, antes do ponto, eu vou inserir todos, que vai ser um parâmetro da função, que vai receber os todos gerados pelo filter, e como eu quero deixar essa função genérico suficiente para eu mudar os nomes das classes que vão ser manipuladas, eu vou fazer essas classes serem recebidas por parâmetro também. Então, eu vou inserir um parâmetro class to add, um parâmetro class to remove, e eu vou inserir esses parâmetros no lugar desses nomes das classes. E agora, para usar essa função, por enquanto, eu vou comentar esses dois for eachs, e como essa expressão retorna o array que a gente precisa passar como primeiro argumento da invocação da manipulate classes, eu vou fazer essas duas expressões serem armazenadas em uma const todos to hide. Vou modificar o nome dessa segunda const para todos to show, e abaixo de cada const eu vou invocar a manipulate classes, e nessa primeira invocação eu vou inserir a todos to hide como primeiro argumento, a classe hidden, que é a classe que deve ser adicionada, como segundo argumento, e a classe deflex, que é a classe que deve ser removida como terceiro argumento. Então eu posso remover esse for each daqui, vou consertar o espaço desse argumento, e nessa manipulate classes dentro da showTodos, eu vou inserir todos to show como primeiro argumento, deflex como segundo argumento, hidden como terceiro argumento, e vou remover esse for each comentado. Vamos testar? Se eu salvar
e adicionar um novo to-do, acordar às 7. O to-do é inserido. Se eu clicar na lixeira do primeiro to-do, ele é removido da tela. Se eu pesquisar por A com crase, só o acordar às 7 é exibido. Se eu remover esse valor do input, os outros to-dos ficam visíveis novamente. E se eu remover o acordar às 7, ele é removido do to-do.